Olá, seja muito bem-vindo ao canal Excel Detonado. Eu sou José Paulo e essa é a série de aulas sobre PROC-V. Estamos literalmente detonando o PROC-V do básico ao avançado. E essa é a nossa aula de número 5, em que vamos aprender alguns erros comuns quando estamos fazendo PROC-V. Muitas vezes você pode estar aí quebrando a cabeça e dá erro na sua fórmula e às vezes você perde um tempo aí até descobrir o que está acontecendo. Então eu já vou aqui adiantando alguns possíveis erros para você ficar esperto e verificar se não é isso que está faltando. Vamos então começando a nossa aula de número 5, em que nessa aula nós iremos verificar os erros comuns que você pode estar cometendo ao fazer o seu PROC-V, tá? O primeiro ponto aqui é travando a fórmula corretamente. Eu sei que a gente já falou um pouco disso aqui na aula 4, né, sobre como travar a sua fórmula corretamente. Então a gente vai fazer uma revisão bem rápida aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Igual PROC-V. E gente, a prática está na perfeição, está na prática. Quanto mais você praticar, melhor vai ser. Nosso valor procurado. O valor procurado sempre tem que estar na primeira coluna. Então aqui, já direto, aperta um F4. Antes de dar o ponto e vírgula, você já aperta F4 e você já vai travar sua matriz tabela. Ponto e vírgula, a venda é 3, ponto e vírgula 0. E aí nós precisamos travar o nosso valor procurado. Pensa sempre assim, quando eu andar no sentido das colunas, quando eu andar horizontalmente, eu quero que ele se mova? Não quero. Então, trava. Quando eu puxar a fórmula para baixo, eu quero que essa referência ela se mova? Sim, eu quero. Então deixa aberto. Pronto, está feito. Alt, C, V, S, F. É o atalho para fórmulas. Você puxa a fórmula. Só que aqui ela não puxou corretamente porque não alterou o número da coluna, certo? Então vamos de novo aqui. Aqui é a coluna 3, coluna 4, coluna 5. Para a gente não ter que alterar na mão, vamos criar uma referência. Assim você já vai treinando. E essa referência aqui, você faz a mesma pergunta. Quando eu puxar essa fórmula para baixo, eu quero que ela se mova? Não, eu não quero que ela se mova. Então, eu travo aqui na linha. Mas no sentido da coluna, quando eu puxar ela para o lado direito aqui, eu quero sim que ela se mova aqui nesse sentido. Então, eu deixo. Alt, C, V, S, F. Esses atalhos eles mudam às vezes de um Excel para o outro, uma versão para outra, mas depois eu faço uma aula sobre os atalhos, tá? É muito importante para ganhar velocidade no seu trabalho. Então aqui a fórmula está puxada, certo? Então o que acontece? Você viu que a fórmula, quando ela não está bem travada, ela pode dar alguns erros, né? Então, por exemplo, se eu não tivesse travado aqui, quando eu puxo a fórmula, aqui está travado. Se eu tivesse destravado, agora está destravado. Quando você puxa a fórmula, ele pode dar alguns NDs, entendeu? E aí quando você aperta o F2, você percebe aqui que na verdade a sua matriz tabela está sendo deslocada. Tá? Então um possível erro pode ser esse. Verifica se a sua fórmula está bem travada. F4 sempre na sua matriz tabela. Bom, a sua matriz tabela com range limitado. Tá? O que isso significa? Verificar se o range da sua matriz tabela está contemplando todos os dados. Quando fala range, é uma seleção. Então, por exemplo, esse aqui é um range do G2 até o H10, tá? Então sempre que você tem uma seleção, pode-se falar um range. Então o que é isso? Imagine que aqui você entra um código novo, o 10, 11, 22 e o 10, 12, 22. São códigos novos, tá? Aqui, produto novo, produto novo 2.
Então são produtos novos, tá? Com valores fictícios aqui. E aí o que acontece? Você vai adicionar, você vai estar procurando esses caras aqui, né? E você simplesmente puxa a fórmula. E aí quando você puxa a fórmula, você vê que o número ele não tá, ele deu ND. Mas por que isso? Quando você aperta o F2 para verificar a sua fórmula, você vê que a sua matriz tabela aqui, ela está indo até a linha 19. E esses dados que você está procurando, esses dados novos, eles estão aqui para baixo. Ele não tá dentro da sua matriz tabela. Então, é por isso que se você for usar esses valores relativos na matriz tabela, eu recomendo você sempre exagerar um pouquinho no seu número final aqui, no final da sua linha. Então, você pode colocar um 9, 9, 9, e aí você garante aqui, ó, tá vendo? Então você garante, aí você pode fazer isso aqui mesmo. Então a gente só corrige aqui, tá vendo? Você precisa corrigir só a primeira fórmula e depois é só puxar aqui, todas as outras se corrigem. Então você viu aqui que agora tá beleza, por quê? Olha, ele está exagerando, eu estou exagerando aqui na minha referência da matriz tabela. Então, um possível erro pode ser esse. Vamos dar mais uma olhada. A diferença na formatação do valor procurado. Tá? Então, o que pode acontecer? Vou imaginar aqui que você tem uma formatação especial. O formato desse número, ele é um formato aqui personalizado. E ele pode ser um formato assim. Então, olha só. Alt CV SS é o atalho aqui para formatação. Então, esse formato aqui do código é um formato que ele tem um hífenzinho antes do... Você olha aqui que ele tá o número inteiro aqui, mas aqui ele aparece 10.10.5-1. E às vezes, aonde você está fazendo o PROC-V, ele tem um traço na mão, tá vendo? Eu estou colocando na mão o tracinho. Eu não vou fazer tudo porque é só para efeito de exemplo mesmo, tá? Então o que acontece, ó? Quando você olha aqui, ele tá igual, ó. 10.10.2-1, produto P, aqui ó, o produto P, 10.10.2-1, ele tá igual, visualmente ele tá igual, só que esse código, eu vou pintar aqui para ficar mais fácil para a gente ver, é esse, eles não estão na mesma ordem, mas olha, visualmente ele é a mesma coisa, só que quando você clica aqui, ó, aqui tem um tracinho e aqui não tem um tracinho. Então, a melhor forma de você resolver isso é selecionando a coluna do valor procurado e aperta um Ctrl U para substituir. No caso, a gente quer substituir esse tracinho, tá, por nada. Então, quando é nada, você deixa nada. Espaço é espaço, então não é espaço, é nada, tá? É zero. E aí a gente clica em substituir tudo. Ele fez as substituições e aí você vê que ele voltou, o PROC-V voltou a puxar normalmente, tá? Então esse pode ser um erro também que é comum acontecer, já vi bastante. Vamos dar mais uma olhada, diferença de acentuação. E aí que tem a pergunta, o valor procurado de preferência é um código ou é uma descrição? Por isso que eu deixei aqui, ó, código e descrição. Porque o que acontece? Às vezes você tem, por exemplo, assim, ó, aqui você tem aqui é só exemplo, mas você tem um i com acento,
um produto A com acento, um produto E com acento, aí aqui o E está com outro acento, e aqui o produto I com outro acento. Então o que acontece? Olha, se a gente faz o PROC-V puxando o produto, bom, aqui o que acontece, ó, você lembra que a gente já falou em aulas passadas que o meu valor procurado, ele deve ser a primeira coluna da matriz tabela, então eu tenho que andar essa matriz tabela para que a descrição seja a minha primeira coluna, tá? E aí, aqui já não é mais 3, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Bom, ó, então o que aconteceu? Ele está dando alguns NDs aqui pra gente. Por que está dando esses NDs? Porque aqui tem um acento, então é mais para efeito de aula mesmo, tá? Mas se você vai fazer um PROC-V, por exemplo, de cidade ou de nome, imagine que o seu cliente ele tem um código de cliente e ele também tem um nome, uma descrição, certo? É sempre preferível você fazer o PROC-V com base no código do que com base na descrição do cliente ou na descrição do produto, por exemplo. Cada produto da sua base ela tem um código e um nome. Então é sempre preferível você fazer o PROC-V com base no código do que com base na descrição, no nome, porque o nome ele é muito mais fácil de sofrer algumas variações, algumas alterações, como acentuação, cedilha, espaço e outros problemas que vai dar realmente muito trabalho para você corrigir, porque aqui você teria que ir substituindo, entendeu? E tirando cada um dos acentos, substituindo o E com acento por um E normal sem nada. E aí é bem manual isso, só que acontece, ó, você substituiu E, aqui ficou certo, só que aqui na base está com acento, enfim, vai ser realmente bem difícil você arrumar tudo isso de forma manual. Então por isso é sempre preferível você fazer o PROC-V com base no código. E essa é uma dica de profissional, é uma dica de quem já viveu ali e de quem realmente tem experiência. Muitas vezes você não vê isso nos cursos. Legal? Então, tá aqui, vamos corrigir o nosso PROC-V. E é legal, todos esses exercícios que a gente está fazendo aqui, é legal vocês fazerem junto comigo para ir fixando e ir aprendendo, cada vez reforçando mais os conceitos. Tá legal? Ó, tá certinho o nosso PROC-V. Então, diferença de acentuação, valor procurado de referência é sempre código e não descrição, de preferência. Tá legal? Então aqui, ó, na próxima aula a gente vai tratar alguns erros de PROC-V. Nada de ND aqui e chumbo trocado de PROC-V. Nós vamos comparar duas bases. E aí, gostou dessa aula? Então nessa aula você aprendeu alguns erros comuns que você pode estar tendo no seu PROC-V e não sabe de onde está vindo. Então eu já dei algumas dicas, algumas ideias de como investigar o erro que está dando no seu PROC-V. Se você está gostando dessas aulas, ajuda aí esse canal, se inscreve e curte o vídeo, tá legal? Eu espero você na próxima aula em que vamos tratar os erros, porque é muito normal ter ND sim quando faz o PROC-V e não queremos ND, tá bom? Vamos tratar esses erros e vamos aprender novos truques, novas funcionalidades, vamos literalmente detonar o PROC-V. Falou? Até a próxima, muito obrigado e um grande abraço.